Take 3. Take 3. Take 3. Pensei que você não ia bater nunca. Esse episódio 4 de Chainsaw Man chegou com tudo, com uma animação excelente de novo, como sempre, com uma luta muito boa. Porém, pra gente, o principal não é isso. O principal é a história, porque esse anime é muito profundo. E nesse episódio, a principal mensagem que queremos passar para você, acreditamos seja a seguinte: nunca deixe de sonhar, atinge os seus objetivos, mesmo que eles pareçam muito idiotas. Então, não importa que os outros riam de você por causa disso, nós temos que seguir em frente. Porém, apesar disso, ainda surgem algumas perguntas que permearam esse vídeo inteiro. Por que a Power é engolida por um monstro? Seria esse o ventre da baleia da jornada do herói? Qual a relação da história da Bela e a Fera com tudo isso que temos aqui? E além disso, o que significa nós sempre termos um trio de protagonistas em praticamente todas as histórias? Se você quiser saber as respostas para essas e outras perguntas, fique conosco até o final desse vídeo. Eu sou Gustavo Nunes, você está no canal Ato 42 e esse é mais um dos nossos Chainsaw Man no Ato! E esse episódio já começa muito emocionante, nos lembrando o porquê da luta do Chainsaw Man contra o Demônio Morcego ter acontecido. E esse motivo se dá quando nos é mostrado o passado da Power, que é muito bom. E ele nos remete à clássica história da Bela e a Fera. Logo de começo ele já chega com os dois pés do peito nessa história. Mas não se engane, esse conto de fadas não acontece apenas quando temos uma moça super bonita e um monstro horrível em torno dela. E aqui em Chainsaw Man, na verdade, nós teremos o contrário. A moça bonita, que é a Power, será a Fera. Nós podemos perceber isso pelo seu comportamento logo após virar uma infernal, ou seja, logo depois do demônio do sangue se apoderar do corpo dela. E ela se comporta realmente como uma fera selvagem. Ela sai nua pela floresta caçando todo o animal que vê pela frente e bebendo o seu sangue. E isso só muda por causa de um personagem, o gatinho. E aqui eu não tô falando de mim, eu tô falando daquele bichinho que fica sempre com ela. Coisa horrível, cara. Melhor tirar. Mas eu tô mais do lado do Denji nessa. Como ele disse no último episódio, se fosse um cachorro, eu entenderia. Um gatinho, mais ou menos. Mas cada um tem o seu animal preferido, né? E é essa criaturinha que gerará uma sensação de amor para Power. É a inocência dele e o seu carinho que fará com que o monstro dentro da Power seja pacificado. E como já falamos antes aqui no canal, talvez essa seja a maior lição de A Bela e a Fera. Uma pessoa só é capaz de amar se ela receber o amor de alguém antes. Então, por mais que seja difícil pra gente, independente do quão chato uma pessoa for, nós temos que amá-la de algum jeito. Mesmo que seja complicado, se ela seja muito difícil, nós temos que fazer esse ato de caridade, principalmente se ela for uma pessoa importante pra gente. Porque assim como o gatinho fez com a Power, pode ser que a gente consiga amansar o coração duro dela. E um dia talvez ela até mesmo nos ame da forma que nós a amamos. Mas às vezes ela vai demorar muito para perceber isso. Ela ficará no seu egoísmo, no pedestal de sua arrogância, acreditando que ninguém vale nada. E de fato, como já diria William Shakespeare, o gênio, o grande, o bardo inglês, por meio do seu personagem Hamlet, se fôssemos dar aos outros o que eles merecem, quem é que escaparia da chibata? Ou seja, as pessoas no final, quando a gente for ver, não valem muita coisa. Elas só mereceriam apanhar por todos os males que elas já fizeram. Então, se fôssemos olhar por meio dessa visão pessimista, as pessoas valem muito pouco, como disse a Power. Porém, vai chegar uma hora que essa pessoa vai perceber que vale a pena viver. E é pela Power descobrir isso, por ela começar a amar tanto que o seu mundo inteiro girará ao redor desse bichinho. E a motivação de sua vida começará a ser a segurança daquele ser. E não importa se você achar que a motivação da sua vida é muito idiota. Ah, mas é uma pessoa, é só um animalzinho. Ah, mas meu sonho é parecido com o do Denji. Realmente, o sonho do Denji é muito idiota, não tem como falar que não. Mas é um sonho dele, ué. E esse episódio vai falar bastante dessa motivação para seguir em frente, independentemente de as pessoas acharem que ela é válida ou não. Eu lembro quando eu tava no cursinho, tentando entrar na faculdade, eu lembro que a maior motivação que eu tinha para ficar o mês inteiro empolgado, no gás ali estudando, era que no último final de semana do mês
ia ter creme de avelã no café da manhã ali no alojamento. E era muito bom. Eu não colocava pão e bolacha com chocolate não, era chocolate com pão e bolacha, que era muito chocolate que eu colocava. E isso dava um gás absurdo, é uma motivação idiota, mas dava um gás muito bom. E a maior tristeza de todos que eu tinha é quando eu esperava o mês inteiro e chegava lá e o cardápio mudou do nada. Em vez de creme de avelã, eu chegava lá e tinha doce de leite. Que é bom também, mas não chega aos pés, chega nem perto. E eu ficava bolado o dia inteiro por causa daquilo. Então a gente também tem que tomar cuidado com as motivações, pra gente não quebrar quando esse sonho talvez não ser realizado, porque não tem problema. Os sonhos mudam, a motivação continua depois, no fim do dia. No outro mês ainda ia ter creme de avelã. Então tudo bem o seu sonho ser bobo. Pode ser um gatinho, pode ser o chocolate, pode ser qualquer coisa. O importante é ter algo para conseguir continuar seguindo em frente. Então a Power descobre como o sangue é quentinho e aconchegante. E isso não é só porque era o demônio do sangue ou porque do nada ela teve um complexo de Olaf de Frozen. É porque o sangue é muito poderoso. Quando vamos olhar as culturas antigas, os maiores dos pactos eram feitos de sangue. Sejam eles entre homens, como podemos perceber no último filme do Harry Potter da franquia, com os animais fantásticos onde habitam. O Dumbledore e o Grindelwald não podiam lutar um contra o outro, não podiam se machucar por causa do pacto que fizeram. Ou seja, ele realizado também entre homens e deuses. Na mitologia cristã, por exemplo, Deus considerou a oferta de Abel muito superior à de Caim por causa do sangue que estava envolvido. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E também Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então esse fluido tem um peso muito grande da história, não apenas de Chainsaw Man, mas de toda a humanidade. E é imerso em todo esse sangue que a nossa Power vai viver. E foi maravilhoso nós termos esse flashback da Power com ela aqui, dentro da barriga do demônio morcego, dentro da barriga do monstro. E tinha que ser assim, esse detalhe muda tudo. Ele é muito importante porque ele mostra de fato a genialidade do Tatsuki Fujimoto, o mangaka que criou Chainsaw Man. No mangá nós também temos esse flashback sendo mostrado 2 vezes, no capítulo 7 e no capítulo 9. E por que tinha que ser assim? Porque quando essa história é contada de dentro da barriga do monstro, ela nos remete justamente à jornada do herói, que é contada no livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E essa cena é o que ele chamaria de o ventre da baleia. O ventre da baleia, mas que nome bobo, Gustavo. O que é isso? Essa é a parte da jornada do herói em que o nosso herói cai. E ele está tão para baixo que ele começa a entrar no fluxo da sua consciência, ele começa a ir diretamente para o seu interior e começa a refletir sobre toda a sua jornada até aqui. Quando seus valores foram perdidos, o seu sonho foi despedaçado. É o momento que ele perdeu todas as suas esperanças e está caído, exatamente como aconteceu com a Power. O seu gatinho, a sua razão de viver, já era. E por causa disso ela está acabada, ela está muito para baixo. E é por ela estar tão cabisbaixa que ela é engolida. A mesma narrativa pode ser vista na história clássica do conto de fada Chapeuzinho Vermelho ou na história bíblica de Jonas, por exemplo. E é somente passando por essas dificuldades que a jornada poderá continuar. Em Chainsaw Man, isso irá acontecer com a ajuda do nosso real protagonista. E nós também falamos do ventre da baleia dessa jornada do herói quando nós comentamos o último capítulo que lançou de Berserk. Então se você ainda não viu esse vídeo, se você acompanha de Berserk e gosta muito, clica nesse card que está aparecendo aqui em cima, que vai te levar direto para lá. E finalmente o Denji aparece nesse episódio e já se mostra com a sua idiotice de sempre. Por que você me salvou, Denji? Pergunta a Power. E ele já mostra para ela, lembrando eles do combinado, apontando pro tesouro secreto. Eu não vou mencionar o sonho dele em público aqui em voz alta, mas o importante é que ele quer nos mostrar que mesmo em meio a todas as besteiras que nós temos ali, é que nós temos que fazer de tudo pelo nosso sonho. Nós temos que lutar bravamente para que ele seja conquistado, independente da significância dele para os outros ou não. Então, quando o Denji fica todo animadão que finalmente vai conseguir o que queria, ele se lasca. Aparece a demônio sanguessuga, toda boladona, porque o Denji matou o seu homem, que era o demônio morcegão. E nós temos uma luta muito boa, muito bonita, muito bem feita, que animação formosa. E ela não estava no mangá, foi totalmente original e foi muito legal. Impressionante que eles estavam lutando pra caramba, tacando pedra um no outro, e nenhuma delas caía em cima da Power do gatinho que estavam parados lá totalmente indefesos. O Denji com certeza deve ter pensado nisso quando ele estava lutando, né? Mesmo quando no último episódio ele tacou o carro com uma pessoa dentro em cima do monstrão. Com certeza ele estava pensando na segurança de todos.
Mas não apenas o confronto físico é muito bom, nós temos uma batalha de sonhos que foi muito emocionante, porque todo mundo fica desprezando o sonho do Denji. O sonho dele é uma merda? É uma merda. Mas isso não importa. Quantas pessoas não desacreditam dos nossos sonhos, dos seus sonhos? É muito normal isso aí na nossa sociedade. Mas isso não importa. Quantas pessoas não desacreditam nos nossos sonhos, falando que não vai dar certo? E o Fujimoto fica batendo bastante nessa tecla dos sonhos, que não importa se eles são grandiosos ou não, nós temos que tentar correr atrás deles. Eu vou ser a pessoa mais rica do mundo. Eu vou ter um avião pra mim. Eu vou ser o melhor jogador de, sei lá, Free Fire, algum jogo eletrônico, ou de algum esporte mesmo. Eu vou ter uma mulher. Independente disso, as pessoas podem rir de você, mas não importa, você tem que dar o seu máximo para atingir o seu objetivo. Não interessa se os outros aparentemente têm sonhos melhores do que os seus. Qualquer coisa, se tiver que batalhar, faz uma guerra de sonhos, igual o Denji fez. E só isso, vê quem ganha e já era. E a batalha acontece. Só que pelo jeito, o sonho do demônio sanguessuga era melhor, porque quem apanha é o nosso Chainsaw Man. Mas isso só acontece para vermos a força do Aki e do seu demônio. Mas, antes de vê-la, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui. E faz isso agora, porque senão depois você vai esquecer. E agora que você já fez isso, que você não está me enganando, bora continuar com o nosso vídeo. Mas aí vemos a força do Aki e do demônio raposa chamado Kon. E esse demônio é forte pra caramba, acabando rapidinho com a sanguessuga. Então você pode pensar, mas o Aki falou aquele negócio de não fazer amizade com o demônio no segundo episódio, mas ele tá fazendo um pacto com um? Seria hipocrisia isso, Gustavo? Não, meu caro Otaku Leitor, não seria. Essa relação é usada para explicar que muitas vezes nós temos que usar de um mal menor para combater um mal maior. Na pirataria, na nossa vida real, nós podíamos ver os corsários sendo usados para combater os piratas. E os próprios corsários eram piratas legalizados pelo governo. Em One Piece, eles aparecem na forma dos Shichibukais. São piratas utilizados pelo governo para combater piratas. E a relação entre o Aki e o Kon não é de amizade, mas sim de benefício mútuo. Para que o poder do demônio raposa possa ser utilizado, uma parte do corpo do Aki tem que ser dada em sacrifício, como forma de alimento para essa raposa. E essa troca equivalente é muito interessante e é muito clássica também. Todo mundo já viu isso em Fullmetal Alchemist. Mas eu não estou falando de alquimia aqui. Na nossa história de Chainsaw Man, nós temos algo ainda maior. Isso acontece porque sempre quando fazemos um contrato com o demônio, quando nós damos brecha a ele, uma parte de nós realmente é devorada, realmente é perdida. Esse demônio não precisa ser externo. Na maioria das vezes ele será interno. E o maior inimigo será aquele que está dentro de nós mesmos. Sempre que a gente vê besteira no celular, ou que a gente comete aquele vício de estimação, uma parte dentro de nós é perdida. Nós acabamos alimentando o mal que está ali, exatamente como acontece com o Aki. E aqui entra o principal papel do Aki, que comentamos em um dos nossos vídeos, e que será fundamental para a história. Ele está no anime para tentar ser o guia do nosso protagonista. É ele quem será o líder e mostrará o caminho que deve ser seguido. Assim como Virgílio ajudou o Dante na descida ao inferno na Divina Comédia, aqui nós seremos o Aki guiando o Denji no inferno que é a vida deles, sempre lutando contra demônios todos os dias. E o Denji aceita obedecê-lo, já que apesar do seu sonho ser maior do que o dos outros, ele também está levando ele a sério, ele também está lutando por isso. Então o Aki vai reportar tudo o que aconteceu para Makima, e aparece o nome daquele demônio que só de citá-lo já vai correr todo no reboliço desse anime inteiro. E nós estamos falando do demônio arma ou do demônio pistola. E afinal não tem como ele não ser forte. Quem é que não tem medo de arma de fogo? Se a gente que vive em paz tem medo, imagine naquele mundo maluco que só tem doideira acontecendo. Então ele vai ser absurdo de forte, mas isso é cena para os próximos capítulos ou episódios, podemos dizer assim. Depois disso, mudamos para um apartamento de nossos heróis e mais uma integrante fará parte daquela casa. E na verdade nós estamos falando de dois integrantes. Nós estamos falando da Power e do gatinho que vem junto com ela. E agora a história pode finalmente começar, porque o grande trio está finalmente reunido. E o Aki fica maluco, porque só vai gente doida morar no apartamento dele. E a Makima controla ele direitinho, iludindo o cara, falando que é nele em quem ela mais confia. E o Aki fica todo bobo, apaixonado. O amor. Mas o que significa esse grande trio que sempre vemos nos animes e nas obras no sentido geral? O 3 é um número místico, e várias obras já fizeram referência a ele
ou até mesmo giraram inteiro ao redor dele. A Divina Comédia, por exemplo, cita inúmeras vezes esse número. Na Liga da Justiça nós temos a Trindade Suprema, com Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. Nos animes nós temos infinitos exemplos, como Naruto, o Sasuke e a Sakura. Em Attack on Titan nós temos o Eren, a Mikasa e o Armin. Em Demon Slayer nós temos o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke. E no grande One Piece nós temos o nosso trio monstro, composto pelo Luffy, o Zoro e o Sanji. Mas qual o significado disso? Esse símbolo está muito bem representado no livro do Kojiki, aquele livro que conta a história de Suzana, Amaterasu, Izanami, Izanagi e todos os personagens que os amantes de Naruto adorariam conhecer. E essa história, apesar de estar nas nossas obras japonesas, a maioria delas vem da mitologia chinesa. E o que o número 3 representa ali? Para eles nós temos uma tripartição. A superior, que é o céu, a inferior, que é a terra, e a que fica ali no meio, que é o ser humano. É ele que consegue ligar todas as coisas. E apenas quando esses três elementos estão em equilíbrio, é que nós podemos, de fato, ter uma vida em harmonia. E essa explicação é muito coerente com os nossos personagens. Dentre esses três, quem a Power representa? Ela, obviamente, é a Terra. É aquela que está mais ligada às coisas de baixo. Ela é um demônio de fato. Quando nós vemos a mitologia grega, quando Prometeu foi preso ao dar o fogo para a humanidade, onde ele ficou acorrentado? Ele ficou acorrentado na terra, então não tem como ela representar outra coisa. Ela significa os desejos, as tentações. E quem o Aki representa na nossa história? Ele é aquele, como já dissemos, que tem o papel de ser o guia para o protagonista. Ele é o líder da nossa equipe. Ele é aquele que representa o céu, o espírito. Então, apesar de ele ser aquele que tem menos carisma do nosso trio, sejamos francos, é ele quem deveria conseguir mover os outros. E quem é o Denji? Agora ficou fácil. Ele é o que dentre os três fica ali no meio. Então, ele representa de fato o ser humano. E isso faz muito sentido, porque nós estamos sempre sendo tentados pelo demônio e estamos muito mais ligados a ele. É muito mais fácil estarmos suscetíveis às coisas que vêm de baixo do que aquilo que vem do alto. Por isso que o Denji tem um demônio dentro dele. Porque o Pogita, apesar de ser fofinho, ele representa os males que estão dentro de nós. E é por causa disso também que o Denji e a Power se dão tão bem. As pessoas e as tentações sempre caminham lado a lado. É difícil conseguirmos escapar disso. Lógico, com o decorrer da história, o simbolismo vai começando a ficar mais apagado. Principalmente porque começamos a nos apegar aos personagens, eles ficam cada vez mais carismáticos. Porém, a mensagem que eles passam ainda se mantém. Então, naquela cena em que o Aki dá dando um sermão no Denji, falando que ele não é inteligente, que ele é imaturo, que ele não sabe o que é certo ou errado, ele não está apenas passando essa mensagem para o nosso protagonista. Ele está passando essa mensagem para todos nós, é um aviso que ele está dando. Todos que estamos ouvindo também somos assim, mesmo que a gente pense que não. Não tem como fugirmos disso. Os seres humanos são muito pequenos comparados ao todo, à grandiosidade que é o universo. No entanto, não é porque somos pequenos que não podemos correr atrás dos nossos sonhos. E no final, o sonho do Denji finalmente vai ser realizado. Então, se ele, que representa o aspecto humano, conseguiu essa façanha, nós que estamos sendo representados por ele, também conseguiríamos realizar as nossas ambições, os nossos desejos, nossos objetivos. Então, mesmo que em meio às brincadeiras e às bobagens que ele fica falando, as cenas engraçadas, ele está ali para mostrar que tudo é possível. Assim, o que podemos aprender com esse episódio, além das várias coisas? A mensagem principal, talvez, é que nunca podemos deixar de sonhar. Mesmo que o nosso sonho pareça horrível, ele ainda pode se realizar. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias, seja pela caixinha de perguntas ou pelo direct. Então agora sim, chegamos ao final. Um forte abraço, meu caro Otaku Leitor, e fique com Deus. E assim se fecham as cortinas de mais um ato. Tchau!